Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. Qual é o objetivo? Divulgar os excelentes trabalhos que chegam às nossas mãos e divulgar a doutrina espírita. Por isso reunimos aqui no mesmo lugar, na página Estação da Luz Espírita, o melhor acervo possível de matérias espíritas, as obras da codificação, obras suplementares, palestras, vídeos e a programação da Web Rádio Cristo Consolador São Paulo e a Web Rádio Estação da Luz Natal. Por isso nós lhe convidamos agora para mais um excelente programa. Estudando a codificação espírita, livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, itens 1 a 4, apresentação de Alexandre Santos, Cristina Albuquerque e José Guilardo, transmissão da Web Rádio O Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Bom dia a todos e todas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira às 8 horas da manhã nós temos o programa Estudando a Codificação Espírita, onde nós estudamos, a equipe aqui da sexta-feira, né? Estudamos o livro O Céu e o Inferno, O Céu e o Inferno de Allan Kardec. E hoje faz parte aqui da bancada, junto comigo, Alexandre Santos, o nosso irmão Guilardo, José Guilardo, nossa irmã Cristina Albuquerque e nossa irmã Silvia, que nos ajuda aí com toda a tecnologia necessária para que o programa chegue a todos os recantos do Brasil. Então nós damos o nosso bom dia a todos aqueles que nos ouvem e nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Guilardo, com você, meu irmão, dê suas boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs. Bom dia, Alexandre, bom dia, Cristina, bom dia, nossa irmã Silvia, que nos dá toda sexta-feira, com muita gentileza, substituindo o nosso irmão Deus, que está de merecidas férias. Essa oportunidade da gente estar aqui trabalhando, divulgando a mensagem da doutrina espírita, essa doutrina que esclarece e consola. Graças a Deus estamos aqui com saúde, né, podendo levar a mensagem até vocês em mais uma sexta-feira. Como passou rápido, não é, Alexandre? É isso. É isso, meu amigo. Passa sempre muito rápido, né? E aí nós temos aí a nossa irmã Cristina Albuquerque. Eu acho que Cristina está com algum problema aí de conexão. Vamos tentar passar aí a palavra para a nossa irmã Cristina, ver se ela consegue se comunicar conosco nesse momento. Cristina? Olá, bom dia a todos que me ouvem. Estou com um probleminha aqui, mas eu acho que eu consigo resolver. Bom dia. Alexandre, seu microfone está desligado. Opa, desculpa. Então, retomando aqui a coordenação aqui dos trabalhos dessa manhã de hoje, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, minha amiga Silvia, minha amiga e meu amigo ouvinte da Web Rádio Cristo Consolador, nós vamos fazer aqui uma leitura preparatória, retirada do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Na sua lição de número 43, nós temos aqui a lição intitulada Linguagem, onde o nosso irmão Emmanuel retira lá da carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, versículo 8, a seguinte passagem evangélica: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe.
não tendo nenhum mal que dizer de nós. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo. E o nosso querido Emmanuel nos traz a seguinte reflexão sobre essa passagem. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça renovado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida, para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eita, que mensagem maravilhosa essa, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, minha amiga Silvia, meu amigo e minha amiga ouvinte. É muito bom a gente iniciar o dia ouvindo essas reflexões, porque a palavra, ela é a expressão da inteligência do ser humano. Nós, diferentemente de outras criaturas da natureza, que Deus criou na natureza, aqui nesse orbe terrestre, onde nós habitamos temporariamente, a fim de que possamos evoluir espiritualmente, nós, como seres inteligentes da criação, nós temos a palavra, o verbo, como algo que nos diferencia muito dos outros animais da natureza, mas que, antes de tudo, expressa exatamente aquilo que Deus colocou de mais importante em nós, que é a nossa inteligência. E através da palavra, como muito bem coloca e reflete o nosso irmão Emmanuel, nós podemos edificar ou nós podemos ajudar a destruir. A palavra é expressão muito forte da atividade do espírito humano na Terra. A palavra, ela expressa o que vem de dentro de nós. A palavra expressa o que vem do nosso coração. Muitas e muitas vezes. A palavra, muitas vezes, é usada como arma para atingir, para, vamos dizer assim, ferir. Muitas vezes a palavra é usada como arma para arregimentar o mal e organizá-lo. Muitas vezes a palavra é utilizada como forma de diminuir o outro, quando você utiliza ela de forma
maledicente, quando você usa o verbo, a palavra, a inteligência através das palavras, né, para maldizer, para diminuir, né, ao invés de você encorajar, ao invés de você ajudar. Então a palavra, ela, ao mesmo tempo que ela pode, né, ser um instrumento, vamos dizer assim, de desequilíbrio, ela é um fortíssimo e importantíssimo instrumento de equilíbrio, né? A palavra, ela pode ser utilizada em outro diapasão, né? Para quê? Para edificar, né? Para formar. A palavra pode ser utilizada para acalmar. A palavra pode ser utilizada para instruir, né? Tudo isso tão importante na obra divina, né? Instruir, acalmar, consolar, ajudar. Tudo isso a gente pode fazer a partir da palavra, né? E aí que nós possamos refletir sobre isso. Como estamos usando a palavra, né? Como estamos distribuindo essa dádiva que Deus nos deu, que é a oportunidade de nos expressarmos conscientemente uns com os outros. Então, assim, iniciando, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, que agora voltou plena aí, ótima, com a imagem maravilhosa, uma voz também muito audível para todos nós, minha amiga Cristina. Eu vou passar aqui a palavra e aí o nosso irmão Francisco Paulo já está interagindo com a gente. Bom dia a todos, bom dia à Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia Alexandre, Cristina e Guilardo, bom dia meu amigo Francisco Paulo. Passar a palavra aqui para, acho que é a nossa irmã Cristina, né, que vai fazer a prece hoje? Sim. Cristina, com você. Só antes da prece, existe um dito que diz: se você não tem algo bom para acrescentar, que fique calado. Então, sabendo usar a palavra, né? Fazer uso da palavra. Então, que nessa manhã maravilhosa, onde brilha um sol radiante aqui na nossa cidade, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, os nossos anjos guardiões, os nossos guias e protetores. E agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por tudo que permite que tenhamos aqui nesta caminhada, nesse orbe terrestre. Agradecer pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Agradecer pela vida, pela saúde. Agradecer infinitamente por tudo. E rogar a Deus, Pai de infinita bondade, que guie sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem. E nos oriente a nossa mente, nesta manhã de hoje, para esse trabalho que iremos realizar. E que seja feito sempre segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã, meu irmão Guilardo, você vai trazer hoje para a gente a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeitamente, Alexandre. Uma excelente introdução, um exórdio maravilhoso, uma prece também que deixa já a gente já assim, com um espírito bem elevado, né, para que a gente possa compreender as mensagens. E Alexandre, e a palavra é tão importante que o próprio mestre disse, né? Não é o que entra pela boca que nos faz mal, e sim o que pode sair, né? Porque vem do coração, né? Eu digo com o coração, né? Está carregada de sentimento, né? A palavra é muito importante, realmente, né? Que a gente aprenda a usar essa dádiva, como você muito bem falou. E o nosso evangelho de hoje, Alexandre, ele tem o título A Lei de Amor. É a lição A Lei de Amor. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Eu abri aqui mais cedo e apareceu ela, e a gente vai iniciar com a lei de amor, que é o que deve nortear toda a nossa existência, né, Alexandre? Diz assim o Evangelho: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos.
E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo progresso. Como a glande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Essa passagem está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, item 8. Então, é uma mensagem, Alexandre, que tem tudo a ver com o que a gente começa a estudar hoje, com o Código Penal da Vida Futura. Apesar de ter esse nome Código Penal, a lei que ele se baliza para os seus julgamentos é o amor, né? E ele fala muito aqui do amor, que o amor é a nossa meta. O universo, o Alexandre, Cristina, ouvinte, ele é regido por essa lei do amor. É o nosso objetivo. E como primeiro instrumento de amor, Alexandre, Deus nos mostra o instinto, porque é um amor ainda, é um embrião, uma semente do amor. Basta que a gente observe os animais. Que coisa mais linda, né? Quando a gente vê assim um animal, quando ele tem a sua cria recente, o carinho que ele cuida, se você se aproxima, ele toma ali todas as providências para que nada atinja aquele entezinho que está ali. Então, são os primeiros sinais do amor. Agora, que ele também desperta a fera que existe em nós, porque dá o instinto da sobrevivência, o instinto do que é meu. Então, o amor, ele é o embriãozinho, o instinto é o embrião do amor, como ele diz aqui na lição, que precisa ser trabalhado, que precisa ser evoluído, que ele precisa ser, atingir um ponto, que ele vá se transformando devagarinho em amor.
né, que ele chega até o ponto de dizer na lição, Alexandre, que o amor ele é capaz de fundir a humanidade. Ele tira a individualidade, né? Quando todo mundo ama, ele se funde, até parece que é um só, todos são um só, porque o amor envolve, né? Ele deixa todo mundo ali querendo o bem de todo mundo. Se um não está bem, os outros também não estão, porque é isso que leva à felicidade, né? O bem de todos. E é o nosso objetivo, e é o que a gente vai estudar hoje. Não vou entrar em mais detalhes, porque ele está intrinsecamente ligado ao que a gente vai estudar, né? Nós, então, a gente vai ser julgado, não é? A gente vai ver que tem um julgamento diferente, porque sou eu mesmo que vou me julgar, porque Deus, ele nos julga com a lei do amor. E só para ver assim, uma pequena diferença, Alexandre, uma vez eu vi Haroldo Dutra comentar. Ele disse o seguinte, que ele tem um colega, um juiz, um magistrado, que ele era muito inflexível com os filhos dos outros, com a sentença para os filhos dos outros, porque aí não estaria imbuído do amor, né? E sim do cumprimento da lei, o estrito cumprimento da lei, e a lei nua e crua. Até que um dia o filho dele cometeu um crime. Aí a sentença dele passou a ser outra. Não é que ele ia julgar, mas será que se ele fosse julgar, ele iria julgar inflexível, do mesmo jeito que ele julgou os outros? É assim Deus para conosco. Ele fala para os colegas, não, ele não tinha intenção, ele não foi o quê, foi sem querer e tal. Quer dizer, ele vai para quando você ama, Alexandre, no seu julgamento da lei de amor, você procura aproveitar todos os atenuantes, por pequeno que sejam. Olha o julgamento do amor como é diferente, né? E não mais aquele ser inflexível, né? Eu vejo no outro um semelhante, né? Então, por isso que o amor é tão importante. Então, sem me prolongar mais, vamos entrar já no estudo, porque esse aqui está tudo ligado com o que a gente vai estudar hoje. Tá bom? Vamos lá, meu amigo. Isso aí, Guilardo. Obrigado, Guilardo, Cristina, pela prece. Vamos fazer aqui, então, a nossa introdução no tema de hoje. Nós vamos continuar estudando o livro Céu e Inferno, porque o propósito do programa é este, não é? Nós estamos aqui para estudar exatamente essa obra, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E nós estamos, lembrando que nós já passamos por várias etapas aqui da primeira parte do livro. O livro é formado de duas partes. A primeira parte é mais teórica, a segunda parte é prática. Ela traz exemplos, né, ligados a tudo aquilo que foi exposto na primeira parte do nosso livro. Então nós temos um livro daqueles de Kardec que é formado por dois livros dentro de um só, né, na verdade. Então nessa primeira parte da obra, nós chegamos aqui nos princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Então a partir de agora Kardec começa a apresentar, né, aquilo que a própria doutrina espírita tem a falar sobre a justiça divina, aquilo que a própria doutrina espírita tem a dizer sobre qual a sorte dos espíritos, o que é que acontece conosco depois que a gente desencarna, né? Que espécie de julgamento é esse que a gente encontra no mundo espiritual, e é isso que Guilardo acabou dizendo pra gente, que acabou introduzindo o assunto, né? Aí vem Kardec, a partir de agora, nos trazer o Código Penal da Vida Futura, ou seja, os princípios da doutrina espírita que tratam sobre a justiça divina. São, na verdade, 33 princípios que o próprio Kardec faz questão de dizer na introdução deste Código Penal da Vida Futura, que eles são fruto da observação de várias comunicações que foram trazidas pelo mundo espiritual acerca dessa justiça divina, vários exemplos que os próprios espíritos vieram trazer, né, do que aconteceu com eles depois do desencarne. E Kardec começa dizendo pra gente: o espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia, um código fantasioso, né? A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aqui ele começa a apresentar os princípios da doutrina espírita. E aí a gente vai falar desses 4 primeiros princípios.
O primeiro princípio, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, e aí a gente vai usar a seguinte metodologia. Eu vou ler o princípio aqui, vou passar para alguns de vocês e a gente vai fazendo um revezamento, né? Então cada um vai explicando cada um desses princípios. Eu vou passar primeiro para a nossa irmã Cristina, para ela explicar para a gente sobre esse primeiro princípio, que diz o seguinte: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, de onde partem os princípios da doutrina espírita sobre a justiça divina? Primeiro, que a alma ou espírito sofre na vida espiritual. Aí ele já não fala dessa vida que nós estamos aqui vivendo agora, Cristina. Na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições. Passando aí para Cristina agora, minha amiga, é com você. Isso mesmo. Nós temos a comprovação disso todos os dias. Não é uma coisa criada, não é uma coisa inventada. É uma comprovação disso todos os dias, inclusive nesse mesmo livro que a gente estuda aqui, na segunda parte, existem inúmeros casos que lá foram enumerados por Kardec, onde coloca espíritos que estão na posição de espírito feliz, outro que está na posição mediana, outros que estão em sofrimento, e cada um, como diz, de acordo com as suas obras, vai se encontrar na vida espiritual de acordo com o que ele fez aqui nessa vida. Vai estar feliz ou infeliz, sofrendo as consequências das suas imperfeições, daquilo que ele viveu. E muitas vezes nós ouvimos dos nossos amigos: tá tudo bom, vou deixar isso para a próxima vida. Mas existe uma máxima que diz: procura corrigir enquanto estás na caminhada, porque quando a gente desencarna, a gente percebe muito claramente as nossas imperfeições, aquilo que eu podia esconder, um pensamento, uma má ação, eu não vou poder esconder na vida espiritual, onde todos vão estar enxergando quem eu sou, o que eu fiz, como eu estou. E esse estado, se eu fui bem, se eu fui uma boa pessoa, se eu cumpri com os meus deveres morais, se eu cumpri com as leis humanas e morais, eu vou estar num estado feliz ou mediano e vou me sentir bem. Mas, do contrário, eu vou ter vergonha de mim mesmo, de não ter conseguido, de ter sido tão falho, de não ter enxergado aquele ponto, de não ter aberto minha visão para aquela situação, e agora me encontrar numa situação de sofrimento, de dor, de tristeza, de enfrentar, de confrontar as minhas falhas, as minhas imperfeições. E é nesse momento que muitas vezes aqui na Terra, depois de encarnado, a gente ouve muitas vezes dos nossos filhos: eu não pedi para nascer, mas pediu sim. E é nesse momento que você confronta suas imperfeições que você muitas vezes pede uma segunda chance, que essa segunda chance é uma reencarnação para que você possa corrigir as suas imperfeições, refazer aquilo que você deixou inacabado aqui. Então, as nossas reencarnações não são um início, e sempre uma sequência daquilo que a gente vem como ser humano. Se um dia todos nós seremos anjos e não estamos no nível ainda de anjo, estamos num processo de evolução. E a cada oportunidade que nos é dada, nós vamos acrescentando alguns pontos nessa escalada. Muitas vezes colocamos pontos positivos e muitas vezes colocamos pontos negativos.
Mas, segundo a lei, né, segundo a orientação espírita, nós nunca conseguimos retrogradar, retroagir, nós sempre avançamos um ponto. E muitas vezes também eu me perguntava, mas como que a gente não pode voltar atrás? E depois, com o estudo e com as orientações, ouvindo palestras, pessoas bem mais, a gente vai compreendendo que quando o espírito alcança um nível de evolução, não há mais nada que faça ele voltar. Um exemplo, um espírito que já venceu o vício do álcool, ele pode estar numa casa ou numa família onde as pessoas bebem, onde existem pessoas alcoólatras, mas ele não consegue fazer uso do álcool, ele não aceita fazer uso do álcool, e não se permite, por mais que ele tente, isso não é agradável ao seu paladar, diferente de outros casos. Assim também como outras situações, quando o espírito chega naquele nível, venceu aquela etapa, ele não consegue mais fazer ou viver aquela situação. Então, tudo que nós fazemos aqui, a nossa vida espiritual vai ser uma consequência disso. Como é que eu vou me encontrar lá do outro lado? Confrontar quem eu fui de fato, porque lá eu não posso me esconder, eu não posso dizer não foi bem assim, porque a espiritualidade, Deus e toda a espiritualidade está nos acompanhando e vendo. Lá não podemos mentir, não podemos nos esconder, somos o que somos de fato e temos que encarar isso. E muitas vezes não é nada bom, porque também não fizemos coisas muito agradáveis desse lado de cá. Não é isso? Isso aí, minha amiga Cristina. Eu vou passar agora a palavra para Guilardo para que ele comente o segundo princípio. O segundo princípio, Guilardo, nos diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Pois é, pois é. Então, Alexandre, vamos lá, muito bem o que falou Cristina. Cristina, e só para Alexandre dizer um comentáriozinho do que Cristina falou, a gente até comentou uma vez, acho que foi até você mesma que comentou com a gente aqui, que a nossa vida, nossas encarnações analogicamente, comparada a um jogo de videogame de fases, né? Que quando você atinge uma fase e que você salva, né? Tem que salvar, né? Que você salva aquela fase, que você for recomeçar aquele jogo, você não vai para o início, você vai a partir dali. Então, a gente também é assim, né? Na evolução, a gente, se vencer aquela fase e salvar, compreender a mensagem, a gente vai partir dali já com novos obstáculos. E, Alexandre, eu gostaria de iniciar o comentário desse item 2 falando um pouco aqui da justiça divina, né? Como é que é a justiça divina? Eu, curiosamente, no Evangelho, eu prestei bem atenção aqui quando eu estava lendo, que ele diz assim, Alexandre, o espírito precisa ser cultivado como um campo. Então, eu vejo assim, eu posso, no meu entendimento, analisar que o nosso espírito é como se fosse um terreno. Isso aqui vai explicar de uma maneira bem simples como é a justiça divina. Todos nós recebemos um terreno, todos nós. E neste terreno eu preciso trabalhar, eu preciso plantar, eu preciso cuidar desse terreno, eu preciso adubar, eu preciso limpar, eu preciso preparar o solo para que a minha colheita seja boa. Então, entendendo assim no sentido bem simples, né, que Jesus sempre usava os exemplos simples para explicar, então, como funciona a justiça divina. Olha, Deus, ele não nos julga, porque Deus é amor. Deus, ele nos ama. Então, ele nos entrega esse terreno para que eu trabalhe e colha os frutos dele. Então, nesse terreno, Alexandre,
e Cristina, é um terreno que produz qualquer coisa que você plante. Se eu planto a discórdia, se eu planto a desunião, se eu planto o ódio, se eu planto o egoísmo, o orgulho, se eu prejudico ao meu semelhante, se eu faço esse plantio, se eu estou com essas imperfeições, se eu estou cultivando e plantando imperfeições, a colheita vem. Agora, onde é que vem essa colheita? No plano espiritual. Onde eu vou colher é no plano espiritual. Muitas vezes pode aqui mesmo, né? Mas essa colheita que a gente tem aqui, Cristina, eu acho até que não é nem uma colheita assim, porque o sofrimento ele é material e são avisos, né? Deus manda, olhe, você não está fazendo direito. Porque o sofrimento ele vai ser um sofrimento, como diz aqui o Código Penal da vida divina, aquele sofrimento moral que eu vou sofrer no mundo espiritual. Eu vou colher tudo aquilo que eu plantei. Se, do mesmo modo que eu posso plantar a discórdia, a desunião, o ódio, eu posso também plantar fraternidade, eu posso plantar alegria, eu posso plantar amor. Ou seja, é um terreno que é para tudo, né? E ele é um terreno tão bom que eu posso plantar até vento. Você viu falar, Alexandre, que o cara pode plantar vento? Mas lá já disse, quem planta vento... Colhe tempestade. Exatamente. Então, é bem interessante como esse exemplo, né, do plantio, porque eu acho que é por isso que tem no Evangelho. Né? O espírito é como um terreno que precisa ser cultivado. Então, no mundo espiritual, Alexandre, eu vou sofrer todas as consequências morais daquilo que eu plantei. É como dizia uma vez, eu vi isso num livro, que o universo é como um mar. Ele me devolve tudo que eu colocar nele. Ele veio para mim. É por isso que uma vez o Haroldo disse, eu vi ele dizendo, que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque eu não consigo fazer mal a outra pessoa, Alexandre, eu não consigo. Porque, por mais que eu pense que eu consiga, não consigo. Porque esse mal que eu estou fazendo é a mim que eu estou fazendo. Eu estou plantando o mal, então sou eu que vou colher, não é aquela pessoa a quem eu prejudiquei, aquela pessoa que eu persegui. Sou eu mesmo que vou colher esse mal. Por isso que Jesus dizia, né? Não, e chamou até como regra de ouro, não queira para os outros aquilo que você não quer para você. Por que ele diz isso? Ele está se referindo a esse plantio e essas imperfeições que a gente tem, Alexandre. Porque se eu quiser para os outros o que eu não quero para mim, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, porque quando eu estou fazendo para eles, eu estou fazendo para mim. As consequências virão, para mim. Então, por isso que ele diz, ó, sempre tem um sentidozinho lá atrás, né? Quando Jesus diz, essa imperfeição que você está insistindo, esse erro, você vai sofrer todas essas consequências, vai ser você que vai colher. Então, realmente, é um exemplo assim que eu vejo bem prático, né, Alexandre, da gente analisar, e é isso que ele está dizendo aqui, que a felicidade plena está ligada à perfeição. Olha, você já ouviu dizer, a gente, por exemplo, é comum quando criança, eu estou quase já passando para você, Alexandre, a gente tem, às vezes, furúnculo, às vezes eu tenho um tumor, às vezes nasce quando a gente é criança, e a gente sempre diz, olha, quando você tem assim, um ferimento, tudo só bate em cima, só bate nele. Por quê? Porque é para nos lembrar que é aquela ali a minha falha, é naquele setor que eu preciso trabalhar. Uma vez teve um médium lá em Rússia, quando eu era criança, que me nasceu um tumorzinho na perna, sabe? E veio um pinto, aquele pinto era médium. E ele deu um beliscão mesmo em cima, sabe? Ali, na hora que mas hoje eu compreendo, ele está me alertando, você precisa trabalhar os seus tumores, os seus furúnculos, vigie, cuide, bote uma pomadinha, faça um curativo de amor, né? Faça a pomada do amor, bota os paradapozinhos do evangelho e tal. Então é isso, Alexandre. Então, o Código Penal da Vida Futura, ele vai nos dizer que enquanto eu tiver imperfeições, eu não vou ter a felicidade plena. Ao mesmo tempo, ele vai dizer que toda a perfeição que eu conseguir adquirir, por pequena que seja, vão ser bálsamos de felicidade, vão diminuir os sofrimentos que eu vou ter na vida futura, os sofrimentos morais, né? Que eu mesmo vou me aplicar. Porque Deus ele vai estar lá esperando que eu
como diz a palavra do filho pródigo, né? Ele nunca julgou, nunca questionou o filho pródigo, ele estava com a festa preparada para o seu retorno, é isso que Deus está para a gente. E eu é que fico me julgando, né? Ele só espera que eu levante e caminhe. Tá bom, meu amigo, é isso aí. E muitas vezes a gente pode se perguntar, mas o que é que eu faço? O que é que eu devo fazer para poder avaliar que eu não estou fazendo as coisas corretas? E lá no Evangelho, nos Caracteres de Homem de Bem, ele orienta que faça uma revisão de sua consciência, o que é que você está fazendo de bem, o que é que você está fazendo de ruim, o que é que você está fazendo de errado, para que você possa se avaliar dia a dia. E lá e Santo Agostinho também, né, nos orienta da mesma forma que a cada dia, ao término de cada dia, a gente possa repassar mentalmente as nossas ações, como foi o nosso dia, e avaliar onde falhamos e aonde fomos melhores, para que a gente, no dia seguinte, não cometa as mesmas falhas e vá um pouco melhorando a cada dia. Não é isso, Alexandre? Muito bem, meu irmão. Alexandre, deixa só, eu esqueci de falar uma coisa rapidamente. Então, voltando a falar do terreno, só para concluir, e quando a gente volta, que a gente reencarna, Alexandre, de acordo com o meu plantio anterior, de acordo com o que eu fiz com o terreno que eu recebi, eu posso receber um terreno melhor ou um terreno mais difícil de trabalhar. Um terreno arenoso, um terreno cheio de pedregulho, né? Quando eu tenho que trabalhar mais, de acordo com... São as minhas imperfeições, né? As dificuldades do terreno são as minhas imperfeições que eu preciso trabalhar para poder melhorar e deixar o terreno totalmente fértil. Muito bem, meu irmão. Muito bem, meu irmão, minha irmã Cristina. Dando seguimento, a gente chega aí no terceiro princípio. Veja que os dois primeiros princípios, a doutrina espírita está nos explicando, obviamente, depois de analisar os fatos, né, exaustivamente, depois de observar como os próprios espíritos vêm contar para a gente qual a sua condição no mundo espiritual, como é que está sendo sua colheita, né, do terreno recebido lá no mundo espiritual. O Espiritismo vem nos trazer esses princípios, e os dois primeiros princípios nos falando que felicidade e infelicidade, né, felicidade plena ou, né, vamos dizer assim, parcial, infelicidade a depender, sendo mais duradoura ou menos duradoura, tudo isso depende dos atos que nós praticamos na vida corporal. Então, enquanto estamos aqui encarnados, nós estamos aqui em missão, realizando uma atividade para o nosso espírito, para o nosso desenvolvimento. Qual é a missão? Trabalhar nossas imperfeições, como disse muito bem Guilardo, né? Trabalhar aqueles tumorzinhos que vão aparecendo e o pinto vai picando lá, né, Guilardo? Muito boa o seu exemplo, muito bom, muito interessante. Então, o que é que acontece? É isso que a gente tem que fazer. Só que, se a gente é negligente, a gente volta com a mesma imperfeição. Se a gente volta com a mesma imperfeição, o que é que vem para o nosso espírito? Sofrimento. Sofrimento, sentimento de tempo perdido, né, de derrota. Eu não fiz o que eu tinha que fazer. Isso vai fazer com que eu mesmo, como disse Guilardo, julgue o que eu fiz ou deixei de fazer. Então eu vou sentir necessidade de voltar. Eu vou sentir necessidade de voltar para cumprir aquilo que eu me propus a fazer, mas deixei de fazer. Assim como um estudante vai para uma escola para estudar, para aprender, para acumular conhecimento e passar de ano. Mas se ele não acumula o conhecimento, se ele é negligente, se ele fica conversando durante a aula, se ele fica só de brincadeirinha, se ele acha que a escola é um grande parque de diversões, ele vai reprovar, né? E ele vai ter que novamente passar pelas mesmas lições. Então a lógica é a mesma. Sofrimento e felicidade dependem de nós mesmos. É o que diz os princípios até então. Aí vem o princípio terceiro, que diz o seguinte: não há uma única imperfeição. Uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Olha só, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Esse é o princípio. Então todos nós, todos e todas que estamos hoje encarnados, veja que ele fala de alma.
Alma significa um espírito em experiência carnal. Alma é o espírito que está encarnado. Então, quando ele diz pra gente aqui, ó, não há uma única imperfeição da alma, ou seja, do espírito encarnado, que não importe as inevitáveis consequências, que muitas vezes são funestas mesmo, como ele diz aí, ó. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Isso quer dizer que, né, sofrimento e gozo no mundo espiritual depende de perfeição ou imperfeição da nossa alma. Então, se a gente vem e a gente está numa experiência material aqui, num corpo material, e como disse Guilardo, né, esse corpo vai revelando para a gente, muitas vezes, onde a gente tem que trabalhar. Né? Se eu nasço no mundo, por exemplo, em um corpo suscetível a desenvolver o diabetes, por exemplo, eu vou ter que ter a força de vontade de saber dominar a minha boca, né, na hora de me alimentar. Eu vou ter que passar a minha vida inteira controlando a minha alimentação. O que é isso? Isso é o corpo demonstrando para você que algumas imperfeições suas precisam ser trabalhadas. Se eu faço isso, né? Se eu faço isso seguindo as orientações daquele que Deus botou no mundo para cuidar das minhas doenças, que são os médicos, né? Se o médico diz para mim, olha, Alexandre, você tem diabetes, meu amigo. Me desculpe, mas você não pode mais comer doce. Você não pode estar comendo gordura, Alexandre, porque você não pode estar comendo pão, né, o tempo inteiro, porque o pão vai se transformar em glicose no teu sangue. Aí se Alexandre chega em casa e diz, papo furado desse médico, eu como o que eu quiser, do jeito que eu quiser, não vou parar a minha boca não. Aí pega doce, termina de comer, aí vamos aqui para uma sobremesazinha, não larga a sobremesa. Você vai ver a deterioração do seu corpo chegar, né? A doença vai aumentar, você está alimentando ela, você foi alertado, mas o que é que você está fazendo? Você está trabalhando a sua imperfeição? Não, você está alimentando a sua imperfeição, né? Aquela sua dificuldade de controlar os seus ímpetos alimentares, naquele momento está se transformando num problema sério na sua vida. E lá na frente, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, você vai ouvir do médico um outro diagnóstico. Olha, meu amigo, sua diabetes avançou. Você aqui está prestes a ficar cego. E aí você perde a visão do corpo. Né? Olha só, você piorou a sua condição de vida porque você não soube trabalhar a sua imperfeição. Aí é aquilo que diz Cristina, às vezes no próprio mundo a gente paga. Já está pagando, ó, perdeu a visão. Mas, né, a maior colheita, como disse Guilardo, é lá no mundo espiritual. Por quê? Porque se diante dessa perda da visão eu me revoltar, nada disso, nada desse sofrimento do corpo para purificar a alma vai ser aproveitado por mim. Nada vai ser aproveitado. Isso vai ser, muito pelo contrário, no mundo espiritual, motivo de quê? De sofrimento e de angústia. E aí a gente está chegando no mundo espiritual sem trabalhar a imperfeição, né? Muito pelo contrário, agravando a imperfeição, a gente está chegando no mundo espiritual colhendo os frutos disso. Agora imagine se esse diabético, né, realmente foi rebelde com o tratamento médico. Né? O médico deu lá o diagnóstico, olha, você vai ficar cego. Aí ali ele desperta, diz, não, realmente a coisa é séria, eu vou começar a mudar de vida e de hábito. Começa a mudar de vida, de hábito, fica cego, mas aceita com a cabeça erguida a nova condição, né? Se adapta a ela, não se revolta, não transfere isso para os familiares, não trata mal ninguém que está ao seu redor, né? Com resignação, com respeito à lei de Deus, você segue até o fim a sua lição. Aí no mundo espiritual, o que é que você vai colher? Isso é um alívio tão grande para o espírito, para a alma encarnada, porque ele vai olhar e vai dizer, aprendi a lição, graças a Deus. Eu aprendi a lição, eu controlei o meu ímpeto, eu controlei os meus, né, os meus instintos, né, meu amigo Guilherme, que já deveriam ter se transformado em sentimentos, né? Isso, eu agora aprendi isso, vou trabalhar isso, e isso é o quê? Isso é motivo de gozo para o espírito, de felicidade no mundo espiritual. Então, meus amigos e amigas, nós construímos o nosso futuro. Essa é que é a realidade. Os 3 primeiros princípios deixaram claro isso. E para continuar, diz aqui Kardec, ó,
Viu, Alexandre? Alexandre, deixa eu só acrescentar aqui que no finalzinho desse item 3, ele diz uma coisa bem interessante, que é assim, para comparar como é o nosso sofrimento no mundo espiritual de acordo com nossas imperfeições, ele cita aqui na Terra, olha, a pessoa que tem várias doenças, por exemplo, você tem asma, você tem diabetes, você tem um problema de fígado, você tem um problema de rins, ele sofre mais do que quem só tem, por exemplo, asma. Né? Então, ele diz que está diretamente ligado à felicidade, à quantidade de imperfeições. Como aqui na Terra, o sofrimento está totalmente ligado à quantidade de doença. Se eu não tenho doença nenhuma, sou saudável, eu não tenho sofrimento. Então, exatamente, meu amigo. É justamente isso que eu vou ressaltar agora com a fala do próprio Kardec, que diz o seguinte, ó, a soma das penas é assim, proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais da que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade, ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outras menos ricas de boas qualidades. Então, o que é que fecha aqui Kardec no terceiro princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras, gente? Sobre as penas futuras, ele diz pra gente que o sofrimento, a proporção do sofrimento ou da felicidade depende do nosso esforço em trabalhar as nossas imperfeições. Quanto mais sinceridade a gente tiver na nossa reforma interior, quanto mais a gente domar as nossas imperfeições, olha, o bom espírita, lembrem Kardec nos alertando, o bom espírita é aquele que tem a capacidade de trabalhar, de domar as suas imperfeições. Ou seja, ele reconhece-se imperfeito, ele sabe exatamente que ele tem imperfeições, mas ele não alimenta essas imperfeições, ele, muito pelo contrário, combate elas. Né? Então é isso que a gente precisa fazer. Quanto mais combate a gente fizer as imperfeições, mais felicidade a gente vai colher nesse mundo espiritual dos frutos do nosso terreno bem trabalhado, meu amigo Guilardo. Porque a gente vai ter plantado lá os frutos doces, a gente vai poder pegar aquela manga bem docinha, chupar e dizer, eita, olha aqui o fruto do meu trabalho. É muito bom isso, hein? Tirar aquele coco com a água bem docinha e dizer, eita, olha aqui, ó, o fruto do meu trabalho. Agora imagine aqueles, meu amigo, que vai tirar, sabe o quê? Um espinho, né? Porque plantou um espinheiro. Vai se furar, vai sofrer. Ou então, Alexandre, uma sala cheia de pinto, viu? Exatamente. Alexandre, essa semana aconteceu um fato interessante. Quando você estava falando há pouco sobre quando a gente muitas vezes não quer enxergar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, a minha nora estava consultando uma pessoa, uma senhora, e ela com a diabetes altíssima, já cheia de consequências, e ela explicando, dizendo para ela, não, doutora, porque eu não faço isso, porque eu como somente isso, e tudo que ela dizia, ela botava um paninho e dizia, não, mas não é assim, não, mas eu não sinto, mas a senhora vai sentir isso, vai começar, não, eu estou bem, eu não sinto. Meu filho ouviu, um pedacinho que não aguentava mais ouvir, ela explicando, e a mulher teimando, disse, meu avô era desse jeito, não aceitava nada que o médico dizia uma coisa, chegava em casa, ele fazia outra. Não queria fazer hemodiálise de jeito nenhum, porque tinha medo, mas teve que fazer à força. Morreu, vai fazer 5 anos. Aí a senhora voltou-se para ele e disse, meu filho, muito obrigado pela sua orientação. Eu precisava ouvir isso. Quer dizer, a médica estava informando com todos os detalhes e ela não ouvia de jeito nenhum, sempre refutava o que a médica dizia. Na hora que deu uma consequência, tipo a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente,
No instante ela ouviu e agora sim recebeu o conselho. E muitos de nós continuamos assim. Temos todas as informações, temos todas as orientações, mas a dureza do nosso coração ainda faz a gente caminhar no caminho errado, para ter as consequências mais tarde no mundo espiritual. Exatamente, minha amiga Cristina. Cristina Guilardo, só para a gente finalizar, porque nós estamos nos encaminhando para o fim do programa, nós temos aqui o quarto princípio, que a gente vai analisar os três em conjunto. Ele diz aqui o seguinte, ó: em virtude da lei de progresso. Aí entrou um elemento fundamental aqui para a gente analisar, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, meu amigo, minha amiga ouvinte, que é a lei de progresso. Olha como Deus é maravilhoso. Como dizia Guilardo para a gente, ele nos julga com amor, é o amor. Ele não nos julga, na verdade. Ele coloca o amor em operação, né? Através da sua lei imutável. E a lei imutável de Deus, trazendo o amor em operação, nos trouxe a lei de progresso, em que ele toca todas as criaturas humanas no universo inteiro, onde Deus coloca para que nós possamos desenvolver a nossa história espiritual, onde quer que seja, seja no planeta Terra, seja em qualquer outro planeta do multiverso que existe por aí, né? Deus coloca uma lei de progresso, e nessa lei de progresso ele coloca uma sementinha lá dentro de cada um de nós. Essa sementinha não deixa a gente ficar quieto quando a gente erra. Essa sementinha não deixa a gente dormir tranquilo quando a gente está no erro. Essa sementinha, ela, né, se movimenta dentro de nós e diz: ei, acorde aí, quando a gente não atenta para a lei de Deus. Então, diz aqui, ó, em virtude da lei de progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, olha só, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. O futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ninguém vai passar a eternidade toda retardatário. Ninguém. Em sofrimento, exatamente. Ninguém. Todos nós vamos progredir o mínimo possível a cada experiência, mas vamos progredir. Mas me diga uma coisa, Alexandre, Guilardo, Cristina, eu tenho... Nos falta vontade. Vontade firme. É o que eles dizem, vontade firme. Porque às vezes passa uma vontade, aquela vontade que o vendaval leva. Né? É a vontade firme, é a vontade que move o espírito e diz: agora eu quero melhorar. Agora eu cansei dessa vida aqui, eu tenho que seguir outra. Né? Essa é a vontade firme que nos modifica, né? Nos altera a consciência. Diga aí, Cristina. E essa sementinha da qual você estava falando, que é a nossa consciência, que nos avisa realmente quando nós não estamos no caminho certo, pode ser que a gente nem admita para as outras pessoas, mas para nós mesmos a gente não consegue deixar de admitir, e Deus também está lá vendo, observando, nosso anjo guardião que nos acompanha o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer, muitas vezes a gente esquece que o nosso anjo guardião está nos olhando, nos observando, nos acompanhando. E quão triste fica nosso anjo quando a gente está fazendo uma má ação. E quão feliz também ele fica quando nós estamos no caminho do bem. Então, que possamos lembrar disso. Eu estou fazendo isso, mas tem alguém que está comigo, está me observando. Além de Deus, eu tenho meu anjo guardião. Então, vamos caminhar no bem. É melhor para nós. A gente se encontra mais tarde no mundo espiritual, numa situação bem melhor. E também nós vamos poder voltar em uma situação bem melhor, né, Guilherme? Não vamos mais ter um deserto para plantar e fazer colher, mas um terreno fértil.
Só lembrando, Guilardo, que você agora vai finalizar o programa. Você tem 2 minutos, meu amigo, para falar suas considerações finais e depois fazer uma prece para encerrar o programa, viu? Perfeitamente, Alexandre. Então, o que eu gostaria de encerrar dizendo é que Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém, Alexandre. Ele não condena, ele nos ama, ele nos aguarda. Agora, é que nós é que nos julgamos. É por isso que está lá no Evangelho, não julgueis, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Por quê? Não sou eu que estou julgando? Então, lá, onde tudo funciona perfeitamente, eu não posso me esconder, sou eu que vou me julgar. Eu vou ser duro para com os outros, para comigo igual fui para com os outros. Então, Deus não julga ninguém, Alexandre, e graças a Deus, ele nos dá, como ele é amor, a gente hoje... Viu como o programa foi mais alegre, mais animado? Nos outros, pena eterna, inferno dos cristãos, inferno dos limbo, purgatório. Então, aí hoje a gente vê que a lei é de amor, a lei ninguém vai se perder, Deus não nos criou para se perder. E ele sabe, Alexandre, que nós, muitas vezes, somos um deserto, né? Mas que nós podemos transformar esse deserto num pomar cheio de fruta maravilhosa, maçã, uva e tal. O potencial existe. E cabe a nós plantar e trabalhar as dificuldades, as nossas imperfeições, para que a gente realmente possa usufruir da verdadeira alegria, né? Que no mundo espiritual, apontando todos os sofrimentos, atingindo várias fases e salvando, eu possa sempre ir subindo e sendo cada vez mais feliz, né? Esse é o nosso destino. Esse é o Código Penal da vida futura. Nós estamos condenados a ser felizes, né? Estamos. Eu vou sofrer, eu vou plantar, eu vou teimar, eu vou insistir, mas a pena está dada. Essa é a única coisa imutável que tem na justiça divina. Nós seremos felizes, porque a evolução é uma lei, né? A questão da imperfeição, por exemplo, é quando eu tenho um karma, mas nada que o amor não possa curar, né? Se você está trabalhando direitinho, como eu disse uma vez, uma palestra que eu ouvi, ele vinha para perder um braço, mas ele amou tanto que ele perdeu só uma unha. Então, é assim, cara, nada é imutável. A única coisa que é imutável é a certeza da felicidade que nós teremos, né, Alexandre? E, assim sendo, a gente vai encerrar o programa, agradecendo a Silvia e a todos que nos escutam ou nos escutarão, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, juntos, estudando essa doutrina que esclarece, conforta, que nos dá alegria, que nos deixa alerta para os pintos da vida que estão aqui sempre a nos alertar, né, a nos avisar das nossas imperfeições, e nada como encerrar com a oração que Jesus nos ensinou, porque ela tem todos os ingredientes para que eu possa atingir a nossa felicidade. Então, fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento ao alto, mentalizemos Jesus, nosso mestre, modelo e guia de todas as horas, e dizendo: Senhor Deus, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. E dessa maneira, Alexandre e Cristina ouvinte, a gente encerra o programa se despedindo e dizendo que já, bem rapidinho, nós estaremos de volta na próxima sexta-feira, se Deus quiser. E hoje estamos todos de vermelho, Alexandre com a gola e nós... Isso é que é sintonia, viu? Valeu, pessoal. Até sexta, se Deus quiser.